associação criada para guardar as tradições de Pirenópolis, salvaguarda da festa do Divino. Convido a todos a entrarmos aqui dentro da igreja para conversar com 3 de seus representantes, Ronaldo Félix, Séfora Pompeu e Eustáquio Figueiredo, para saber qual é a função dessa associação perante a festa do Divino. Vamos entrar com a gente? Boa tarde, caros internautas. Mais uma vez estamos aqui reunidos para compartilhar e partilhar um pouco da história, da cultura, sobretudo da religiosidade do nosso povo pirinopolino. E nesta tarde estamos aqui falando com os representantes da salvaguarda de Pirenópolis, Eustáquio Figueiredo, Séfora Pina, Ronaldo Félix. Muito obrigado pela presença de vocês, uma boa tarde a todos vocês. E também, boa tarde, Ulisses, nosso cooperador. Boa tarde, padre. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. E agora deixo a palavra com vocês, partindo do pensamento, o que é salvaguarda, por que criada e qual é as características que envolve a salvaguarda. Aí vocês escolhem qual de vocês iniciam. Então, com o tombamento da festa, né, do registro da festa, que hoje já tem, esse ano, 2020, vai completar 10 anos, né, do tombamento. Quer dizer, já completou. 10 anos. 10 anos, Foi 2010. Então, 2020, 10 anos. E com isso, foi fundado também uma salvaguarda. Dentro desse registro da festa do Divino, do Espírito Santo, o IFAM criou essa salvaguarda, que hoje, aqui em Pirenópolis, tem várias entidades representantes, como aqui está o Eustáquio, o Ronaldo, tem vários representantes da paróquia, né? Temos do Coral Nossa Senhora do Rosário, tem da banda de música, da banda de coro, os cavaleiros, todos participam, todos têm um representante dentro da salvaguarda. E a salvaguarda é feita para resgatar as coisas que estão se perdendo. Pode falar aí, Ronaldo. Então, a Séfora começou dizendo, né, que a salvaguarda ela vem a partir do tombamento. O que foi o tombamento da festa do Divino? Essa festa ela foi identificada que aqui em Pirenópolis, da forma que ela é feita, mas nenhum lugar tem esse formato dessa festa do Divino. A festa do Divino ela é muito popular no Brasil Colônia. Ela vem com os portugueses, então no início do Brasil Colônia ela é festejada em todas as províncias, né, todas as paróquias se festejam a festa do Divino com um formato parecido com o que nós temos hoje. No entanto, um detalhe interessante a gente lembrar que Dom Pedro, quando ele vai proclamar a independência do Brasil e ele se torna, então, regente do Brasil, ele escolhe o título de imperador e não de rei, porque as pessoas mais humildes, elas reconheciam o título de imperador já por causa do imperador do Divino Espírito Santo. E aí, no Brasil Colônia, é muito forte esse formato da festa do Divino. Com o passar dos anos, isso vai se perdendo. E Pirenópolis conserva isso de uma forma e com características próprias, muito peculiares, né? E por muitos anos se conserva muito isso. Então, hoje, no Brasil, quem faz festa do Divino com esse formato do Brasil Colônia e com mais agregadores próprios é Pirenópolis. Então, por isso, a festa ela foi tombada. Existem outras. Não é que Pirenópolis é mais importante, mas esse contexto todo, ela é maior, ela agrega mais coisas. Então, ela é escolhida para ser tombada, né? Assim como outros bens tombados pelo Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, eles são escolhidos por isso, porque ele tem um formato próprio e porque ele é representante de toda aquela cultura. Então, quando foi identificado isso em Pirenópolis, então o IFAM começa o trabalho de pesquisa. Vem pesquisadores do IFAM, pesquisadores da cidade, historiadores, quem faz a festa. Então, durante algum tempo, esse trabalho foi sendo acompanhado e eles foram traçando uma linha do tempo, dos acontecimentos da festa, como aquilo acontecia, qual a história daquilo, o porquê, por que é assim, por que de outro jeito. Então, esse foi o tombamento, foi esse levantamento da história da festa, como ela é feita hoje, as novas características que ela recebeu, né? E as mudanças também no decorrer do tempo. Isso é o tombamento. Então, isso tudo foi registrado,
pelo IPHAN, foi documentado fotos, vídeos, documentos, textos escritos relatando tudo isso, relatando o cronograma da festa, como que ela acontece. E aí isso tudo foi reunido e então, através de um decreto que o Brasil tem desde 1988, um decreto, uma lei que ela cria os tombamentos para preservação da cultura. Então, a Pirenópolis, através dessa lei, isso foi tombado, ou seja, isso hoje é protegido, ele é resguardado por essa lei, né, de 88, para que essa festa não se perca no tempo, que essa festa não seja mudada, para que essa festa ela seja protegida. Se alguém falar assim, olha, vou acabar com a festa divina de Pirenópolis, ela não pode, porque a festa ela é protegida por essa lei. Sim, a gente também vê agora, porque depois de 10 anos, o próprio IPHAN determinou a lei de estar acompanhando. Então, desde o ano passado, já está se reunindo todo mundo para rever esse já tombamento. Né? Então, por isso que às vezes assim, a gente passa por chato, porque está brigando, porque é muito preso a detalhes, mas foram esses detalhes e essas riquezas que nos deu o privilégio de ser escolhido. Não por ser o melhor, mas o Brasil existem várias manifestações religiosas do Divino Espírito Santo e Pirenópolis foi a mais original. Então, essa originalidade, eu dou exemplo do nosso divino. O nosso divino ele tem um pescoço torto, que já era feito pelas primeiras bandeiras de Dona Maria Natécia, mas ela não criou aleatoriamente. Ele existia no altar-mor de Nossa Senhora do Rosário, que se perdeu com o incêndio. Mas, então, essa pintura estava aí desde 1700. Então, todas as nossas bandeiras que têm essa característica desse divino, é isso. As nossas gregas, né, alguns historiadores que não estão presentes aqui, doutores, acho que Joaquim Alves, que fazia aquela carreata da Babilônia, que trazia as especiarias da então capital Rio de Janeiro, trazia as gregas, que eram riquíssimas daquela época. Então, hoje é simples você comprar uma grega, mas era a riqueza daquela época. Então, quando você vai comparar com outros lugares que existem situações aparentemente mais ricas, a gente não pode adaptar a isso, porque a nossa riqueza está nessa riqueza preservada, do salvaguarda. Então, a gente não pode fugir disso. Então, existe essa limitação. E aí a salvaguarda, ela adotou medidas que é de pequeno a longo prazo, que são ações feitas durante o ano inteiro. Cada ano, a gente vai pegar uma coisa para resgatar, entendeu? Já foram feitos 2017, 2018, 2019 e 2020, esse ano, infelizmente, não pôde acontecer. Mas são medidas para serem tomadas e resgatar coisas que estão se perdendo. Porque a gente fala, é tombada, tem uma proteção? Tem, mas elas vão se perdendo. Porque na última vez que a gente fez a salvaguarda de 2019, foram feitas gravações da contradança, porque na contradança já estava tocando só 2 músicas, e não era assim. Então, nós fomos para o estúdio, gravar, foram contratadas pessoas para tocar, entendeu? Fez nova partitura de ouvido, porque muitas coisas não tem nem partitura mais. Aí nós fomos para Goiânia, regravamos isso, regravamos também da contradança, porque a contradança são 3 músicas, só dança uma hoje. Então a gente gravou também as outras 2 músicas da contradança. Isso aí é um trabalho para ser feito, né, depois, porque nós vamos ter que resgatar as danças, que nós resgatamos só a gravação, as músicas, né? Em se falando de contradança, mas já também teve bordados, que junto ao município, com escolas, incentivaram as crianças, porque as bordadeiras já estão acabando. Né? Então, quem vai voltar a bordar nossas origens dos bordados, que bordam as capas dos cavaleiros, né? As nossas máscaras, que até há 6 meses atrás eu chamava de papel machê, e não é papel machê. Não me lembro agora, o João Guilherme estava me explicando, mas não é papel machê, é um trabalho diferenciado das nossas máscaras. Então, são esses detalhes
detalhes. E durante as nossas reuniões foi muito falado do sentimento do amor, que a festa está se perdendo por modernização. Então, todo mundo vinculando a festa e a fé das pessoas. Essa fé que deu origem a Pirenópolis, as nossas Semanas Santas. Então, estava ficando muito em festa, em farra, né? E perdendo esses valores. Com a falta esse ano, é um momento de reflexão. Está doendo em todo mundo, né? Então, Deus chama atenção para isso. Né? Padre, a hora que Deus pede reflexão, que o poder do Espírito Santo vem tocar nas pessoas. Então, o IFAM falou nisso muito ano passado, ninguém adivinhar essa situação do resgate do amor, aquela emoção de você ouvir a banda de música Fênix. Né, que aconteceu, foi falado na última reunião sobre isso. Cadê o sentimento do Divino Espírito Santo, né, que era feito com doações, com tudo, e agora o povo só visa dinheiro, comércio, quanto vai ganhar, tudo é pago, entendeu? Se não pagar, não quero ir. Não tem mais aquela coisa feita por Divino Espírito Santo. E você sair de pastorinha era uma honraria para a família. A moça poder participar, estar preparada para aquilo. Hoje a gente está insistindo, as moças não querem mais. A pastorinha está ficando mais difícil, mais com crianças, mais infantilizada, né? A contradança, né? O Congo. A contradança, todo mundo tem vergonha de se vestir, de sair. Então vai perdendo esse amor, essa raiz. Essa é a preocupação. E acaba que perde identidade, né? Porque se você vai, por exemplo, num centro de cultura nordestina, em qualquer lugar no Brasil, as pessoas vão vestir lá o chapéuzinho do lampião, a roupinha, elas vão ter as músicas nordestinas. Se você vai num centro de culturas gaúchas, eles vão usar aquela calça, vão estar tomando chimarrão, cantando as músicas e tudo mais, e não tem vergonha disso. Então, é muito interessante você ver quando a parte da cultura, se as pessoas começam a ter vergonha, começam a não entender o porquê de vestir, da contradança, do Congo, da pastorinha, procissão das virgens, é porque está perdendo a identidade até da cidade, né? E é interessante isso que o Ronaldo está falando, porque visitando um pouco um lugar chamado Garfe Bombacha, entre Canela e Gramado, você vê muito esta presença da própria cultura e os traços regionais. E eles não têm nenhuma vergonha, ao contrário, você vê não só naquele local, que é chamado local para canto e dança, mas você vê em muitos lugares e o incentivo às crianças. E realmente, isso que você está falando é o que nós precisamos conservar, em vista àquilo que a gente vê. A salvaguarda é levada também para as escolas, né? Onde as crianças vão participar, vão fazer oficinas. Nós fizemos a 2017, foi nas escolas. A gente levou uma pessoa para ensinar a fazer máscara, uma pessoa para ensinar a fazer as flores, né? Do mascarado. E as crianças adoraram o bordado. Eles adoraram participar. Né? O resgate. E eu acho assim que tem que ser feito de pequeno mesmo nas escolas. Um exemplo que a gente está vivendo, e a pastoral de comunicação da igreja, a própria igreja está sentindo isso, é que no coral Nossa Senhora do Rosário, nós não temos vozes de jovens. Agora, em tempo de Covid, para se celebrar, né, a Semana Santa, para celebrar o domingo de Pentecoste, está dando muito trabalho para se escolher uma missa que é feita em latim, do coral da nossa história, porque não tem os jovens que sabem cantar, os idosos não podem vir. Isso tem afetado e é um momento de reflexão. É isso que a gente precisa. Mais uma vez, na reunião passada, foi dito, vamos fazer agora, então, novamente, essa parte de trabalhos manuais, né, para estar envolvendo as pessoas, mas precisamos com urgência. Foi autorizado um projeto da Banda Fênix para trazer instrumentos, para trabalhar instrumentos, vozes, o coral, né, para incentivar. Isso aí já é uma e a gente está sentindo isso agora. Uma ação futura, né, para fazer esse coral, fazer uma escola de música mesmo, de ensinar canto, né? Porque tudo na Festa do Divino envolve música, né? Na pastorinha, na igreja, na cavalhada, na contradança, na folia. Tudo tem música e canto. Tudo envolve música, né?
bem musical. Você me lembrou agora da folia, não sei se você vai falar da folia, Ronaldo. Não, eu queria falar porque a gente está falando das ações, né? Às vezes é interessante para quem está assistindo entender que ações são essas. Porque o IPHAN prestes a completar, então, os 10 anos da salvaguarda, quando tem que ser validado o tombamento, né? Ou seja, essas pessoas da cidade, elas estão cuidando, elas estão preservando, então vamos validar novamente o tombamento para, então, ser uma coisa mais forte. Então, ele começa a criar ações. E aí tem um grupo, claro, tem os funcionários do IPHAN, né? De instâncias superiores e instâncias locais, mas o grupo é da cidade, formado por integrantes de grupos que fazem a festa, né? Integrantes da igreja, pastorinha, cavalhadas, tudo mais. O que acontece? Esse grupo se reúne, se discute quais são essas ações. Então, são anuais, né, Cefra? Então, cada ano se decide as ações daquele ano. E aí foi o que o Eustáquio citou, aí, de flores, bordados, a Cefra falou de mascarado, que é o que está sendo feito para o resgate, principalmente voltados para as crianças, né? A gente viu que era importante começar na semente ali da raiz, que por onde a gente viu que se perdeu muito, né? Que você falou das pastorinhas, é difícil achar as moças que têm coragem, as crianças que não têm vergonha, então tem que voltar ali para essas gerações crescerem, conhecendo, amando, entendendo, para preservar. Existem gerações que já não conhecem mais a festa do Divino de Pirenópolis, porque todo ano vão viajar, é uma oportunidade de feriado prolongado, vão viajar, porque o capitalismo tomou conta. As pessoas já não querem ir, porque tudo é muito caro, eu só saio daquilo se me pagarem. Né? Daqui a pouco acabou o prazer de ser mascarado. Ser cavaleiro não é só o prazer de ser cavaleiro, existe uma despesa, mas a pessoa que vai assumir aquele papel sabe disso, né? Então precisa estar preservada além do amor de tudo isso. Eu falo sempre isso. A nossa folia, por exemplo, é a tradicional que eu digo, porque a renovação veio de uma ramificação, né? Mas a tradicional, ela existia picada no nosso estado. Então, igual existe a região do Engenho, a região de Santo Antônio. Então, várias regiões tinham sua pequena folia. E isso foi se dispersando e ficou a folia do Mateus Machado, que agregou a todas. Que é essa tradicional que está aí e, segundo relatos e estudos, já está há mais de 90 anos. Isso eu estou falando de família, particularmente do meu avô, que assumiu isso em 1918, 1920, mais ou menos, o Heráclito como imperador, sabe muito bem essas datas também, ele tem fotos, ele tem arquivos, que veio do pai dele, que é o que mais tem, foi o que mais fez pôs de folia na família também, e assim, a gente vem de um bastidor, onde a folia era importante para a gente, pela devoção. A gente estava preocupado com o S, que o S significava Senhor, em receber o Espírito Santo, em rezar o terço, né? Então foi de avô, foi de tio, então ainda existe isso. A gente sofre com a evolução que a folia tradicional sofreu e vem sofrendo com a modernidade, né? Os alferes atuais também sofrem com isso, mas a gente não tem força, a gente não tem ajuda. Então a gente está aqui para isso, e a salvaguarda também para nos ajudar, né? Sobre a importância dos cânticos, do chá. A dança do chá não é uma dança só do chá para você postar no Facebook, sabe, para você fazer a política social, que você sabe dançar o que você está participando. Ela tem um cunho religioso. A procura da pinga, apesar de se dizer pinga, para pedir a permissão para adentrar a casa das pessoas, estudando, e tem comprovado isso, ela tem um cunho religioso, e havia o respeito, ninguém se embriagava, todo mundo sabia a hora de tirar ali para tomar um banho gelado, tomava para esquentar, tomava o banho gelado e se parava. Na hora da oração estava todo mundo presente, todos os foliões. E esse ano também estão sentindo, também estão refletindo. Tem vídeos já que estão postando e alertando sobre isso, e isso é importante, que todos realmente aproveitem essa oportunidade para reflexão. E já o IPHAN antecedeu isso, sem saber o que estava acontecendo. Nós temos aqui um livro que está de posse do Ronaldo, com datas, com histórias, sem pensar num processo que a gente está vivendo,
o IPHAN já vinha se preparando para isso. Então, E quando você fala da folia, a gente falando dos jovens e da identidade antes, é interessante pensar que muitos jovens conhecem 3 vertentes na festa: pôs de folia e a parte da festa à noite, né? Não da cerimônia, do do giro, o rancho e os mascarados, né? Para ver como se resumiu. E a nossa festa, ela é muito grande, né? Então, tinha coisas para todos os gostos para poder participar da festa, seja pastorinha, seja contradança, seja congo, ou que fosse girar a folia, que fosse ser cavaleiro das cavalhadas, né? Só que aí se restringe e se perde o resto. E aí mesmo o que poucos conhecem, até perde o pouco significado, porque eles estão ali sem entender o significado, né? Às vezes a gente critica muito quem sai de mascarado e faz coisa errada, quem vai para a folia só para fazer bagunça, mas essas pessoas conhecem a história, elas conhecem o significado, né? Será que não foi nós que erramos lá atrás, quando nós deixamos se perder, quando nós não ensinamos quem nós teríamos que ensinar os verdadeiros significados para eles irem para esses rituais, para eles conhecerem, para eles terem amor, para se orgulharem disso, né? Então a salvaguarda, ela vai refletir isso também, né? Como é que nós estamos tratando, lidando e ensinando. O Eustáquio falou do livro, né? Esse livro foi lançado ano passado, agora estou em dúvida, 18, né? 2018. O que é esse livro? Esse livro aqui, ele é o dossiê da festa, ele é um resumo desse estudo que foi feito. Então, ele foi lançado aqui com um pouco de cada coisa da festa, como uma forma de registro. É claro que o IPHAN, ele tem um acervo imenso do que foi documentado, né? Isso é o de mais importante, o que dava para mostrar e colocar em um livro. Mas aí vai falar de sorteio do imperador, vai falar dos rituais da Verônica, das folias todas, de todos os grupos, vai colocar a parte histórica, e eles vão contextualizando, inclusive, até o presente de quando foi feito essa pesquisa. E aí é interessante as notas que a salvaguarda faz no final, e aí eu lembrei, pelo que você falou, Eustáquio, porque a salvaguarda, ela faz notas que seriam como se fosse assim: se nós não ficarmos atentos com isso, a festa está se perdendo. Que é, por exemplo, a questão das folias, né? Aí ela fala... uma folia, ela fica muito conhecida e muito divulgada por causa da parte da festa, né? Do baile, depois, vamos dizer assim, né? Que é a folia tradicional. E a folia Renovação Cristã, que ela vem partido da igreja, e eles tratam como folia do padre, eles não tratam como Renovação Cristã, mas tratam como folia do padre, porque foi assim que ela ficou conhecida desde o início, né? O padre Luiz Virtuoso começa essa folia. E aí eles veem 2 pontos de atenção, né? Tanto pensar que a folia é só o baile, quanto a rixa entre as folias. Porque, igual o Eustáquio relatou, eram várias folias, né? Toda a região, o município de Pirenópolis era muito grande no passado, né? Muitas cidades hoje englobaram o município de Pirenópolis, era enorme. Então, essa festa era conhecida por todo o município, Redondeza era muito famosa no passado, muito frequentada por todo mundo de regiões distantes que vinham para a cidade nessa época. Então, o que as folias faziam? Cada um na sua região fazia a sua folia lá, eles arrecadavam esses donativos e eles traziam para quem? Para o imperador, para fazer a doação, para realizar a festa. Então, o que vai acontecer? O livro relata, parece que existe uma rixazinha entre as folias, né? Fala nisso como se fosse um risco, né? Isso. É um dos riscos que eles colocam, essa rixa, né? Não pode haver várias folias, mas a festa ela tem que conversar entre si, né, Séfora? Uhum. Então, igual tá marcado aí, eu até marquei aqui, conflitos entre representantes da igreja, quando naquela época também o padre Joel entrou, teve aquela coisa, né, da festa. Isso tudo está no livro e a gente já sabia que ia acontecer. A salvaguarda é feita para isso, para resguardar, tirar o que é bom, tirar o bom disso tudo, né?
Quer dizer, mostrar o que está certo, o que está errado. Porque às vezes, por exemplo, o senhor vem lá de outro estado, chega aqui na festa do Divino e não procura saber o que acontece durante os festejos. Aí, de repente, o senhor quer fazer uma coisa diferente. Aí, a salvaguarda está aqui para orientar o senhor. Me lembrei do Padre Augusto, falar. quando chegou, ele pegou a polêmica do levantamento do mastro. Ele vem de uma cultura nordestina, onde você levanta o mastro no primeiro dia para anunciar que ali está celebrando, né, aquele santo. Aí chega aqui, nós levantamos o mastro no último dia. Né? E a cidade fez uma polêmica em cima dele. E ele, como sempre, tranquilo, falou: gente, eu não estou sabendo de nada. É no último dia, então levanta o mastro no último dia, sem problemas. Eu quero levantar também os juizados e reinados, que todo mundo fala assim: reinado de São Benedito, reinado de São Adolfo. Não é, é um reinado e um juizado. O porquê que isso acontecia, que não acontecia, quem que podia participar, quem que não participava, né? Que são as pessoas empregados, né, escravos da época que não podiam participar da grande festa, criaram essa festa à parte. E que é esquecido, tem detalhes do cruzeiro, isso em si é uma grande festa. Então, é muito pequeno. Durante alguns anos o reinado quase sumiu, né? Quase sumiu, quase foi extinto. Hoje tomou uma proporção grande, mas quase foi esquecido. Pegando um pouco o gancho que o Eustáquio está falando, a questão do mastro, uma das coisas que também, uma das realidades que ficou assim, um pouco de uma certa polêmica, o descendimento de Cristo da cruz, né? Ficou isso também, Deus, né? A história do descendimento que existia, que faz, não faz o descendimento. Vou passar para o Ronaldo, que teve mais perto. Então, são realizações peculiares, né, que perdem no tempo, né? O descendimento, então a gente volta na Semana Santa, né? Nós pegamos algumas fotos antigas, né? E já sabíamos da realização do descendimento de algumas pessoas comentarem. Então, foi no ano passado que houve descendimento? Não, 2018. 2018 também. Então, no ano de 2018, nós estávamos na Pascom, né, Eustáquio? E aí nós propusemos para o padre a volta do descendimento, que é a cerimônia de descer Nosso Senhor da Cruz. Porque são uma dessas cerimônias próprias dos lugares que são perdidas. Então, esse exemplo que o padre deu, ele serve também aqui para a festa do Divino. São coisas pequenas, mas como nós falamos no início, que dão uma característica própria dos acontecimentos aqui, tanto da festa do Divino como a Semana Santa, que para mim é o segundo maior celebração, vou dizer, tradicional de Pirenópolis, e hoje em dia não é tão visto assim, né? Às vezes as pessoas colocam outras coisas na frente, mas para mim é a festa do Divino e a Semana Santa, porque a Semana Santa com o tempo se perdeu muita coisa, né? A Semana Santa também precisava de uma salvaguarda, de um resgate, de um registro, né? Que eu volto também, a gente conversou muito sobre isso na oportunidade que a gente teve de estar mais próximo durante a Pascom, sobre esse resgate. Ulisses, vocês que hoje estão na frente, e já disse aqui um momento atrás que Pirenópolis não era reconhecido hoje pelo canto da primavera ou por outros grandes eventos que existem. Pirenópolis era visitado na Semana Santa por sua religiosidade, pela beleza da fé do seu povo, pelas suas procissões, né? Também através da Pascom a gente conseguiu resgatar a procissão de Nossa Senhora das Candeias. Então é um trabalho gigante da salvaguarda perante a festa do Divino, né? Que inclui pastorinha, congos, congadas. Já perdemos alguns congos que deixou de vir, né? Porque vai cada vez com a facilidade que a vida tem, tudo dificulta. Nós temos muita coisa para resgatar. Então, esse trabalho da comissão, eu estou aqui hoje na vaga de um ex-membro da Pascom, né? Acabei ficando como cidadão pirinopolino. Então, são várias ramificações, né?
que integram a salvaguarda. Não é decidido aleatoriamente pelo IFAM. O IFAM, primeiro, ele já sabe de tudo, ele já estudou tudo, já conhece de tudo, mas ele chama a todos para que todos emitem opinião do que seria mais importante. E para isso eles buscam os segmentos. A banda de coro, é tanta coisa que a gente vai lembrando aos poucos. A banda de coro hoje, um dos coordenadores é o ex-imperador. Ele pede socorro. Genivaldo. Né? Ele pede socorro. A banda de música, mais do que nunca. Está no projeto também. Não é porque é melhor do que os outros, é porque há tempos. Vão entrando nos pontos de atenção, né? A banda de coro ganhou em todos os instrumentos com a salvaguarda. Então não são decisões aleatórias, não. É de opiniões públicas e é aberto. Né? Existem as pessoas, mas está aberto. Quando a gente fala dos pontos de atenção, né? Nós citamos alguns do livro do dossiê e a Cefra ainda lembrou da questão da época do Padre Joel e tudo mais. Refletindo aqui, pensando, assistindo os vídeos com os imperadores, o senhor sempre pergunta, né, sobre a relação dos imperadores com os padres. Eu acho interessante isso, porque ora foi conflituosa, ora foi harmônica, e até isso faz parte da tradição da cidade. Porque se você olha a forma que a festa ela se montou e se moldou, nós estamos numa região muito erma para você pensar num período colonial. Quando você pensa que as coisas estão acontecendo lá no Rio de Janeiro, né, naquela região ali que hoje é a região do Sudeste ali, a capital é ali, as coisas estão acontecendo ali. Nós somos um sertão tão difícil de chegar, né? Na época do comendador Joaquim Alves, precisava da caravana para você ir ou para você vir, era perigoso, não tinha estrada, era muito difícil. Então nós estamos num lugar isolado, né? O que acontece? Aqui muitas vezes nós não tivemos padres, né? Muitas vezes nós tínhamos aquele padre missionário que vinha uma vez por ano, chegava, celebrava missa, atendia confissão, fazia primeira comunhão, fazia batizado, fazia crisma, fazia casamento, ia embora e voltava um ano depois, né? Ou período de meses também para voltar. Então muita coisa foi moldada pelo povo, né, pelas pessoas daquela época, pelo jeito popular. Então, o que acontece? Criou-se um costume de certas coisas que o povo faz, né? E aí hoje que nós temos já a possibilidade e até a bênção de ter sacerdotes presentes, né, em todas as cidades, né, nas paróquias, quando chega nessas festas antigas, às vezes bate nesse conflito, porque o povo já está acostumado a fazer aquilo, porque aprendeu com o pai, que aprendeu com o avô, né? E assim por diante. Eu vou falar de uma brincadeira que eu fiz com o Padre Wellington também, e Padre Augusto. Foi assim, não seria melhor existir uma cartilha entre vocês, quando deixarem Pirenópolis, passar a cartilha? Para o próximo. Porque, por ser um lugar atípico, Pirenópolis ter sua própria história atípica, porque chega perdido, né? Padre Wellington, e acaba levando aí, né, as bordoadas da vida. Então, isso é porque às vezes a gente briga muito. Isso, na verdade, pegando um gancho no que você está falando, cada padre tem formado em um tempo diferente, né? Mas uma essência que é única é exatamente esta, de você chegar e você conhecer o lugar, né? Nós podemos verificar isso na pessoa do pároco, né? Não vamos pegar os vigários, porque vigários passam mais rápido, por assim dizer, né? Acho que o único que está ficando mais tempo sou eu, né? Acho que em agosto eu completo 5 anos. Vamos ver o que Deus reserva para nós. Logo a gente tomba o senhor também. Daqui a pouco eu estou sendo tombado como vigário aqui, né? Mas vamos pegar as realidades do pároco, né? Então, eu espero que você tombe ele no bom sentido. Vamos pegar a realidade dos párocos. Então você chega, você conhece, você tem um tempo mais vasto para conhecer a região, conhecer toda a paróquia. Então, tem aí os 6 meses, 1 ano, você vai conhecendo e você vai caminhando a partir disso. Porque é imprudente chegar e já determinar o que tem que ser. Não, temos que conhecer. Isto é a formação, a essência da formação também sacerdotal. Exatamente, aí volta aqui para a função de vocês, exatamente para não se perder a identidade local, a identidade regional, a identidade paroquial, a identidade do próprio povo.
né? Então isso é importante também ressaltar aqui. É interessante isso, padre, porque o que acontece, né? Isso tudo, principalmente a festa de Pirenópolis, ela gira toda em torno da religiosidade e da liturgia, né? Então isso tudo está dentro de uma festa litúrgica que é a festa de Pentecostes. Então, com o jeito próprio, né? Com os costumes que se criaram aqui a partir disso, mas ela é totalmente, então não tem como ela funcionar sem a igreja e sem o padre. Ela é uma festa totalmente religiosa, totalmente da igreja. E, geralmente, os pontos que tiveram problemas no passado são coisas tão pequenas que faltou essa compreensão que o senhor falou, de chegar um padre novo e conhecer. Porque nós também, se a gente olhar a história, às vezes as pessoas entendiam mal, né, certas funções. Vou dar um exemplo da igreja matriz. Essas paredes todas brancas, nossa lateral aqui, elas já tiveram pinturas, né? Quando os padres franciscanos chegam em Pirenópolis, eles entendem que isso era uma profanação ao templo, né? Esse monte de desenho. Então, eles pintam tudo de branco. E um monte de obra de arte vai embora. Sendo que, se a gente visita igrejas pelo mundo inteiro, nós temos pintura nas paredes, pinturas no teto, né? Graças a Deus, a do teto ainda ficou até que o incêndio a levasse, né? Mas nós tivemos. Então, faltou muito isso de conhecer para poder conversar com a cultura local. Hoje, graças a Deus, né, o senhor pegou como referência o pároco, também vou pegar. O padre Augusto, igual o Eustáquio deu no exemplo do Márcio antes, foi um padre que chegou, conheceu, respeitou, né? E aí, por isso é mais harmônico. E isso caminha para resgatar, para preservar essa nossa cultura. Isso. Uma das coisas que às vezes nos, digamos assim, atrapalham é porque o padre chega, então ele escuta muita coisa. Então vem um, fala, na minha época era assim. Vem outro, fala, na minha época era assim. Vem outro, na minha época é assim. Então qual época que é? Qual época que é? Né? É igual falaram essa questão do descendimento, né? Você conversando com alguns. Isso já teve há muito tempo, não teve mais. Outro, não, isso teve recente, não teve mais. E aí começa, fala assim, em que parte da história nós paramos, em que parte da história nós estamos, em que parte da história vamos recomeçar. Esse é o trabalho da salvaguarda, né, que a gente está aqui em nome da salvaguarda. Também somos membros da comissão e outro detalhe. Os próprios membros da salvaguarda, os mesmos membros da comissão, que é os mesmos membros da pastorinha, que é os mesmos membros que ajudam a cavalhada, que é os mesmos membros que saem acendendo vela na procissão, que é os mesmos membros que estavam na Pascom, entendeu? Porque falta mão de obra. Hoje até estou encantado com a Pascom, viu? Porque a gente, né, benção que o senhor lutamos teve, muito, né? Lutamos muito para que chegasse aqui. E é isso. E também agora esses dias, conversando, nós fomos procurar, não existe nenhuma associação em Pirenópolis dos imperadores, antigos imperadores, de cavaleiros, da comissão, preparada como o IFAM. Se tem alguém hoje para defender, é o IFAM, que tem documentação. Hoje quem detém o saber, né? Quem detém é ele. Então, se existe alguém que para falar, para se chamar de seu ou de meu, é o IFAM, porque nossa festa não é de ninguém. Não existe, a pastorinha não é da Cefra. Ela briga, ela está aí, mas não é de papai, não é de mamãe. Né, Cefra? Mas ela está lá, ela está lutando porque ninguém quer também. Todo mundo que quer para pegar e exibir. Mas na hora que os problemas aparecem, que não tem figurino, que você tem que pedir ajuda para as pessoas, que você tem que ensaiar de graça, porque não tem custo. Às vezes até tem quem quer pegar, mas aí com interesses financeiros também, como nós já tivemos muito aqui, né? Tentar roubar a cultura por interesses financeiros. Exatamente. Então, assim, e o IFAM até agora, que a gente sabe, né, o que eu tenho visto, o pouco tempo que eu estou ali, ele só está doando. Só está doando. Né? Então é isso, essa continuidade, essa valorização da salvaguarda é isso, e estamos vivendo esse momento importante que a Cefra explicou. Ela está aqui como presidente da comissão do folclore, funcionária do IFAM, representante do IFAM, diretora de pastorinha, ex-filha de, neta de, que está pronta para correr ali e socorrer acolá. Né? E que tenha coragem para tudo isso, porque colocar a cara a tapa e ver as coisas que entram porta dentro da sua casa, sabe, que acaba influenciando a sua vida particular, a sua família, porque isso acontece. Também é uma das particularidades de Pirenópolis isso. Mas graças não a Deus, é fácil. né? Aqui mas a também, gente... como eu, como Eustáquio, como Ronaldo,
tem várias pessoas com essa garra aqui e com essa vontade. Tem muita gente. É por isso que até hoje está do jeito que está, né? Porque senão já tinha acabado muita coisa. O povo ajuda muito, o povo gosta dessa festa, ama essa festa do Divino. Então é muito pelo povo mesmo, ajuda deles mesmo, eles que fazem a festa, né? Sim, e queremos ressaltar aqui que se encontra conosco aqui a senhora Juliana, que é a representante aqui do IFAM, né? Queria que a Juliana viesse aqui para que todos os nossos internautas conhecessem a Juliana. Venha, Juliana, aqui. Tudo bem, Juliana? Muito obrigado pela sua presença, a bondade de permanecer. Claro, o nosso tempo já vai se esgotando, mas em tempos oportunos, vamos, claro, querer, e assim espero me permitir, que você me relate tudo o que o IFAM faz, o que é o IFAM, né? O nosso tempo vai se esgotando, porque nós já chegamos hoje no dia 2 de junho, já seria o último dia das cavalhadas, o último dia da nossa festa em si, que esse ano, infelizmente, nós não podemos ter tido a graça da participação do nosso povo, ter com mais fervor esta participação, mas que em tempos próximos vamos querer, claro, apresentar o trabalho que o IFAM faz, a responsabilidade do IFAM, isso, claro, na sua pessoa também, não é? Então, desde já, como quero externar aqui os nossos agradecimentos pelo trabalho que o IFAM tem feito, tem executado em nossa cidade, e também, de modo particular, a salvaguarda por todo o empenho, a dedicação, o empenho. Nós sabemos que são, como vocês citaram em diversos momentos, são muitos detalhes, são muitas realidades a serem vistas e organizadas. Requer tempo, requer paciência, requer realmente este olho clínico, né? Então, externo realmente o agradecimento a vocês por esse trabalho, por este empenho. E, claro, em tempos passados, como nós relatamos aí ao longo do mês de maio, as entrevistas com imperadores, diversos participantes e membros de algumas realidades folclóricas, da própria banda de música também, escutamos um pouco o trabalho que cada um desempenha. Claro que teria muito mais que se escutar. E com a graça de Deus, né, nesse projeto que nós iniciamos aí, nós vamos concluindo bem. Vamos concluindo o nosso trabalho e vamos concluindo bem com vocês, expondo de maneira sintética e resumida tudo o que ao longo desse projeto foi relatado de maneiras bem particulares, né? Nada melhor do que coroar esse momento, coroá-lo bem. Então, quero agradecer aqui ao trabalho, também ao sim que vocês deram em nos proporcionar, né, esta participação conosco nesse projeto. Tudo que vocês puderam nos passar de conhecimento, isto é fundamental e, ao mesmo tempo, mostra a muitos dos nossos internautas, que são jovens, né, que não conhecem muitas vezes o que se passou em tempos idos, né? Então é necessário realmente esse trabalho, e eu gosto de dizer que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, né? Assim que se conclui diversos documentos da Igreja, entre eles o próprio Concílio Vaticano II. Então nós temos em Pirenópolis, podemos dizer que somos lisonjeados porque caminhamos todos juntos com o mesmo objetivo. O IFAM, que tem esta responsabilidade de conservar e preservar aquilo que a nossa história tem. A Igreja, que de certa maneira é salvaguarda da fé, da religiosidade, da devoção, nesse sentido. E também de todos os membros, de maneira particular, que direto e indiretamente colaboram com esse trabalho. Então, antes de nós concluirmos aqui a nossa transmissão, eu gostaria que, de maneira bem rápida, cada um de vocês pudessem
apresentar e dizer algumas palavras de conforto e esperança aos nossos internautas, aos nossos paroquianos que estão nos assistindo, que não puderam viver a festa como deveria. Então, eu queria que vocês, a mensagem de cada um de vocês como salvaguarda, também a Juliana, que chegou agora, queria que também desse aí a sua mensagem ao nosso povo pirinopolino. Então, podemos começar a partir da Juliana. Boa tarde a todos. Enfim, a festa, ela é viva, né? E ela permanece viva neste tempo de pandemia, né? Permanece viva na fé, permanece viva nos costumes e na presença do divino, da devoção ao divino em Pirenópolis. Então, aproveitando então sua deixa, é uma fé viva de uma saudade doída, que hoje, esse ano doeu e está doendo e está afetando muita gente, né? Está valendo a pena para refletir do que a gente está vivendo. Inclusive, nós trouxemos até a nossa homenagem, que a gente vai usar no final, né? Tem geração que não sabe nem que isso aqui representa o catulé, nosso tradicional mascarado, né? Que está preservado, está na salvaguarda. Então é isso, é o amor acima de tudo, porque para salvar os nossos bordados, as nossas músicas, tem que amar. Para amar, você tem que vivenciar tudo isso. Então, nós convidamos a todos para nos unirmos nesse amor de fé, de tradição, e lembrar que isso foi deixado gratuitamente para todos nós, né? E que cheguemos a 2021, né, mais fortalecidos, né? Com mais garra, com o Divino Espírito Santo, e que a gente vai poder realizar a festa ano que vem, com tudo que tiver direito. Tem um vídeo da década de 90, da reforma da igreja, até produzido pelo IFAM, chama O Toque do Tempo. E aí o seu Ico é o grande narrador desse vídeo, contando a história de Pirenópolis, falando da igreja, né? E aí ele fala que ele estava muito triste, porque a igreja estava uma tapera velha que ele achou que ia cair. E aí ele fala, e vieram essas pessoas maravilhosas que estão reformando os santos, estão pintando a igreja, né? E isso é amor. Mas a gente só ama aquilo que a gente conhece. Porque se você não conhece, por que você vai amar, né? Então, acho um momento muito importante para a gente conhecer, para a gente refletir, para a gente amar. E ele conclui uma parte do vídeo falando da igreja, né? Ele fala assim, essa igreja linda, maravilhosa, se nós não cuidarmos dela, beleléu. A igreja está aqui, mas a igreja que o Ico falou, beleléu, né? Ela queimou e não é mais a mesma. Então eu falo mesmo da festa. Acho que é um momento da gente refletir sobre ela, nesse ano que ela não tem, né? Como nós estamos vendo a festa, como nós estamos conhecendo, como nós estamos amando. Para a festa também não se perder no tempo, né? Ser só mais um capítulo de um livro, de algo que existiu. Porque esse nosso amor à festa, e aí eu falo por todos nós aqui, isso ninguém veio aqui e falou assim, olha, você tem que gostar da festa. A gente nasceu, viu, conheceu, amou e briga muito por isso hoje. Então, é essa mensagem que eu queria deixar hoje. Em nome da Pascom, a gente quer agradecer muito vocês, esse trabalho que desenvolvemos durante todo o mês de maio, escutando os imperadores ou as famílias, né, desde 90 até 2020. Crescemos muito, escutamos muita coisa, aprendemos muita coisa. Eu mesmo nasci em 92, ou seja, conheço a festa de 2000 para cá, não lembro anteriormente. E foi muito bom conhecer, saber que os imperadores, eles não começam a trabalhar no domingo de Páscoa. Ele é sorteado, ele já começa a realizar a festa. Então, alguns falaram para a gente, o pessoal pensa que a festa só começa quando está chegando perto. Não, foi sorteado, a gente começa a trabalhar o ano inteiro para chegar naquela festa. E dentro de outros relatos, né? Ontem mesmo escutamos os padres que passaram por Pirenópolis, né? Hoje, toda a parte folclórica da festa. Então, assim, a gente tem muito a agradecer. Em nome da Pascom, se vocês precisarem, pode contar com a gente.
estamos aí para ajudar. Esses vídeos, eles serviram para viver uma festa diferente, como nós anunciamos. Todo mês de maio a gente dedicou ao Espírito Santo, então, às 18 horas estava lá um imperador falando, um relato diferente. Então, muito obrigado. Essa festa não se acaba, essa festa não tem fim. Muito bem. Uma frase aí também que fala, a cidade faz a festa e a festa faz a cidade, né? Tem essa frase. No dossiê. Gosto. Isso, então nós queremos agradecer a cada um de vocês. Sabemos que se nós permanecêssemos, vocês teriam muito o que falar, mas o nosso tempo ele vai se encurtando, né? Então aqui fica para vocês, caros internautas, para vocês, caros pirinopolinos, um pouco mais da nossa história, um pouco mais da nossa tradição, devoção, religiosidade. E vocês que não conhecem Pirinópolis, que não conhecem a festa do Divino, que não conhecem toda essa tradição, é um convite, em tempos oportunos, venham conhecer, venham viver conosco esses momentos de grande importância e ao mesmo tempo significativos para a nossa fé cristã. Deus abençoe cada um de vocês e assim deixo-vos aqui a bênção do Deus Todo-Poderoso. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão do Divino Espírito Santo e do anjo da guarda de cada um de vocês. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Viva o Divino Espírito Santo! Viva!